Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Muito boa noite a você que nos acompanha. A partir de agora estamos chegando com a segunda semana de debates sobre a segurança pública com Sabatina, com os candidatos ao governo do estado da Paraíba. Sou Edson Pereira e lhe saúdo trazendo toda a preocupação com a segurança pública. Esse evento realizado pelas instituições e entidades representativas dos profissionais da segurança pública da Paraíba, que tem como entidades organizadoras a Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba, o Sindicato de Peritos Oficiais da Paraíba, a União dos Militares Estaduais da Paraíba, a Associação Geral dos Policiais Penais, a Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado da Paraíba e a Associação Paraibana dos Agentes Socioeducativos. Boa noite a você. Hoje, nesta terça-feira, temos a presença do candidato ao governo do estado pelo PL, o comunicador Nilvan Ferreira. Ele que é comunicador, jornalista e que concorre pelo Partido Liberal nas eleições deste ano de 2022. Sou Edson Pereira e comigo estarão os representantes de todas as entidades que participam deste evento. Evento transmitido pela TV Nordestina e pelo portal Página 1PB. Boa noite a você. E a nossa sabatina, ela será destinada exclusivamente sobre temas relacionados à segurança pública e aos profissionais de segurança. Mas vamos agora às regras do debate. No primeiro bloco, o candidato terá 2 minutos para se apresentar. Em seguida, o mediador fará uma pergunta para o candidato, que terá 2 minutos para a resposta. O mediador fará mais uma pergunta para o candidato, que terá mais 2 minutos para responder. Na sequência, representantes das instituições realizadoras do evento terão 1 minuto para dirigir cada uma das 3 perguntas desse bloco ao candidato. Ele terá 2 minutos para cada uma das respostas a estes questionamentos. Todas as perguntas realizadas pelo mediador foram propostas pelas instituições que representam as categorias. Estamos recebendo, como já coloquei, nesta segunda noite, o comunicador, jornalista, natural de Cajazeiras, do sertão da Paraíba, que ficou em segundo lugar nas eleições para prefeito de João Pessoa em 2020, filiado ao PL e que agora concorre ao governo do estado. Muito boa noite, Nilvan Ferreira, prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Você tem 2 minutos para se apresentar a toda a Paraíba e também apresentar os motivos que lhe colocam como candidato ao governo do estado. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todas as entidades que participam desse momento, que para mim é muito importante. Eu sou Nilvan, eu sou jornalista, sou estudante de Direito, sou natural de Cajazeiras, lá no meu sertão. Eu sou casado, sou pai de 3 filhas, sou avô de Maria Cecília. Sou um paraibano guerreiro, como muitos de nós, que acredita no futuro desse estado e que hoje representa um movimento muito importante de mudança nesse estado da Paraíba. Um movimento que permeia a sociedade no sentido de fazer com que a Paraíba adquira uma nova vertente, um novo ângulo de discussão sobre os seus temas. Não dá para continuar mais com a Paraíba de Cunha Lima, de Ricardo Coutinho, de João Azevedo, de Veneziano. A Paraíba está olhando nesse momento para um horizonte de mudança, de profunda transformação. Para a gente poder olhar, e aqui especificamente, que a segurança pública é um pilar importante na convivência harmônica da sociedade. E que qualquer governador que tenha um projeto concreto de transformação da segurança
Não pode esse projeto começar sem antes discutir o homem, sem antes discutir um pilar que é basilar na construção da segurança pública, que é o homem e a mulher, que todos os dias vestem sua farda, outorgados pelo Estado para defender a sociedade, e que não tem motivação na sua questão, uma questão primordial, que é o salário, que é a valorização. Os últimos governos trataram de sacrificar os nossos policiais, os nossos integrantes das forças de segurança, fazendo um verdadeiro desmonte de toda a estrutura, de todo o arcabouço que a gente podia ter hoje muito consolidado. Então, é nesse aspecto que eu chego para fazer e contribuir nessa discussão, e aqui a gente vai ter como explorar e aprofundar toda a perspectiva em relação a um tema tão fundamental para a vida de todos nós. Muito bem, nós formatamos essa sabatina para que pudéssemos ser bem diretos dentro das perspectivas e do tempo que os candidatos têm para fazerem suas campanhas. Nós vamos tentar fazer toda a sistemática para que dentro de 1 hora de transmissão a gente possa trazer os principais temas. Vamos à primeira pergunta ao candidato Nilvan Ferreira. As mulheres e homens que trabalham nas forças de segurança se submetem diariamente a situações de grande tensão, o que leva a um número muito elevado de suicídios desses profissionais. Embora exista a previsão no Sistema Único de Segurança Pública, pouco se oferece ao operador da segurança pública na Paraíba, quando se fala em saúde física e saúde mental. Além disso, as opções são concentradas em poucas cidades e não atendem a todas as forças de segurança do Estado. Candidato, como fazer para mudar essa realidade? Acho que mudar a estrutura que está aí. A gente tem uma dicotomia aí muito forte. Primeiro, o Estado ele é o perverso. Os problemas que nós temos aí de suicídios na polícia, de problemas mentais, problemas psicológicos, policiais tendo que frequentar constantemente o psiquiatra, é a carga que lhe é colocada, e isso é o Estado que proporciona por falta da estrutura que poderia ter o policial. Aí vem a questão do salário, o policial não é feliz. O policial é a desarmonia dentro de casa. Muitos enveredam pelo lado do alcoolismo e a gente sabe que isso é também fruto dessa carga perversa que os nossos policiais estão lá colocados. Cada uma vida de um integrante das forças de segurança tem uma história para contar, né? A rotina hoje, devido ao salário ser uma miséria, eu vou dar um exemplo aqui na questão da polícia militar. Aí você tem que tirar o tal do plantão, fica às vezes sem nem dia de folga, porque tem que vender lá a sua folga para tirar o plantão, porque senão não consegue no final do mês chegar àquele patamar para que ele tenha pelo menos as mínimas condições para viver. E isso, o Estado ele é o opressor. O Estado ele é o que atinge uma condição sine qua non que proporciona uma situação muito perversa e muito complicada em relação a essa questão, que é uma questão social. A gente precisa chamar o feito à ordem desse aspecto. Essa estrutura que hoje atende a poucos, ela precisa ser ampliada. Isso tem que ser tratado como um problema social, um problema de saúde pública, essa questão, porque você não pode. O Estado ser o perverso dessa situação e ainda depois de causar o problema, o dano na vida do policial, lhe abandona a própria sorte, vendo a desagregação, inclusive na sua família, que está acontecendo. É algo que a gente precisa estar muito atento. Muito bem, a resposta do candidato Nilvan Ferreira. E deixar bem claro também que as entidades resolveram não criar o sistema de réplica exatamente para que não haja confronto. Aqui, a intenção é que o candidato traga o que realmente pensa sobre os temas específicos tratados nesta sabatina. Vamos à segunda pergunta, então. Na Paraíba, sobre o argumento de tratar profissionais da segurança pública de forma igualitária, vários governos adotaram a postura de aplicar a mesma política de reajustes sem levar em consideração a especificidade de cada categoria. A Paraíba paga os piores salários do Brasil ao policial, que se aposenta e em todas as categorias. Propomos que seja levado em consideração como referência
para mudar a realidade daquela que é a melhor polícia do Nordeste, a adoção da média salarial da região nordestina para cada categoria. A sua candidatura se compromete com essa proposta, candidato? Eu, nos debates que eu tenho participado, inclusive nas conversas com as próprias entidades de forma individual, acho que o Beethoven é testemunha, acho que Aspol, né, Beethoven? O nosso querido da Polícia Penal também. Eu, inclusive, fiz questão de frisar isso. A gente está fazendo uma coisa errada, tratando as categorias, especificamente da segurança pública, como cada uma tivesse uma realidade igual, né? Nós temos que fazer uma espécie de balanceamento lógico, olhando as peculiaridades de cada categoria, olhando na sua intimidade qual é a realidade de cada uma delas e construir em conjunto com todas as categorias, com as entidades. O governo não pode ter problema de chamar as entidades. E esse problema, ele não pode ser também chamar as entidades e depois não levar em consideração aquilo que as entidades propuseram. Eu vi agora na discussão do PCCR da Polícia Civil, eu vi do PCCR da Educação. O governo chama, gasta 6 meses das entidades para discutir e depois termina fazendo o que ele quer. Ou seja, era só aquela chamada estratégia de encher linguiça. Chama aí as entidades para depois ninguém ter argumento de dizer que não foi chamado. Essa relação precisa mudar. E a gente tem que analisar dentro de um contexto lógico, olhando lá o levantamento financeiro do Estado, as questões do crescimento vegetativo da folha, o crescimento orgânico das finanças do Estado, perspectiva de arrecadação, a gente construindo para e passo aquilo que a gente estabelecer de planejamento para ir recuperando as categorias, olhando as especificidades de cada uma, observando aquelas que a situação é mais complicada e dentro de cada categoria, quais são os segmentos que são os mais sofridos e a gente construir isso junto. Muito bem. Pela qualidade e a facilidade de comunicador, ele respeita exatamente os 2 minutos que estão propondo para a resposta. Nós estamos com um rodízio das entidades em cada bloco, para que eles possam trazer as suas perguntas através dos seus representantes. Nesse momento, nesse bloco, nós temos o representante da APASES, o Diego Inácio, o representante da AGEPEM, Wagner Falcão, e o representante da Aspol Sim de Peritos, o Beethoven Silva. O primeiro a perguntar é Diego Inácio, representante da APASES. Você tem 1 minuto. Boa noite, candidato. Os agentes socioeducativos trabalham em questões com jovens com conflito com a lei, em condições bastante difíceis, que não dizer penosa. Faltam o necessário, o básico para a nossa segurança dentro das unidades, escoltas e ambiente externo, até fazendo conduções em veículos inoperantes. Os agentes que conduzem os veículos não tem preparação, e faltam também águas em algumas unidades, e nós trabalhamos em ambiente insalubre. O senhor assume o compromisso de melhorar as condições de trabalho e fornecer equipamento de segurança, viatura, viabilizando institucionalmente o nosso porte funcional de arma de fogo para a nossa defesa e da nossa família? O candidato vai ter 2 minutos para a resposta da pergunta. Ok. Começar de trás para frente, meu irmãozinho, eu tenho tido uma proximidade muito forte com a categoria de vocês, inclusive no meu exercício profissional, não era nem um favor, é obrigação minha, como jornalista, em determinados momentos, me posicionar sobre os temas que dizem respeito à nossa vida, à vida do Estado, e eu muitas vezes me posicionei, várias vezes, em relação aos agentes socioeducativos, porque eu vejo que vocês trabalham numa situação muito difícil. É por isso que há uma certa dificuldade que o governo impõe da imprensa ter acesso aos locais onde vocês trabalham. Ele não quer que as pessoas vejam a situação insalubre que lá existe. O cenário de guerra, eu sei disso. Essa questão do porte aí, eu acho que nós precisamos garantir que quem trabalha nas forças de segurança não tenha dificuldade para isso. Porque o bandido está armado. Alguém ligado a quem vocês estão trabalhando, lá fora está armado, para em qualquer momento de enfrentamento, lá fora vocês serem
sofrerem a represália do crime organizado, a represália de quem está do outro lado, não está do lado do bem. Essas questões da estrutura, o Estado ele é omisso. Omisso. As condições em que vocês trabalham são condições desumanas. A falta do profissional habilitado para conduzir a viatura, a falta da estrutura mínima que vocês precisam para desempenhar as atividades lá no dia a dia. Eu soube que até a qualidade das refeições lá durante o trabalho é uma coisa triste. É política de governo. Esse governo que está aí, os últimos que sucederam ao longo das últimas 3 gestões, não tem compromisso com a estrutura de segurança. Governo de esquerda, que não tem a noção de que isso é prioridade. E é dentro dessa lógica que a gente precisa mudar isso. Muito bem. Traremos agora um novo representante de outra categoria, da AGEPEM, o Wagner Falcão, que tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Aguarde só 1 minuto, nós estamos preparando o cronômetro de 1 minuto e nossa produção preparou. Fique à vontade. Boa noite, Nilvan. Nossa pergunta é a respeito do PCCR, especificamente da Polícia Penal. A situação que o PCCR traz, 2 situações bem difíceis para a gente e tem que ser resolvido com urgência. Um é o pagamento dos nossos proventos ser de acordo com a estrutura que lá tem, que hoje não é pago, já faz 2 anos que a gente não consegue avançar nesse sentido, do pagamento da gás e da Bolsa de Desempenho, que hoje não é pago de acordo com o que reza o plano de cargos. E a outra é um limite de vagas que existe lá para você progredir, que já foi corrigido em outras forças de segurança e precisa ser corrigido, senão você não tem como ascender na profissão. Eu queria saber se o candidato se propõe a ajustar esses erros. Vamos preparar o cronômetro para que você tenha 2 minutos de resposta. Fique à vontade. As questões específicas que estão já contidas no plano, se está no plano, precisa ser respeitado. Essa questão aí das vagas, etc. Eu acho que é o governo que precisa de fazer os ajustes que precisam ser feitos para garantir que vocês cumpram uma função que a gente sabe que é essencial para o funcionamento dessa estrutura na Polícia Penal, em relação aos presídios, etc., e que a gente está vendo alguns gargalos que na nossa conversa em outro dia a gente teve, inclusive com a outra entidade que representa, uma outra entidade que eu estive, me colocou também todo um arcabouço de reivindicações. A gente precisa ter claro que é o seguinte, dentro dessa estrutura que o governo tem de avançar em questões específicas das forças de segurança, tem que ter decisão política. Eu estou dizendo em todo canto, sem nenhum medo. Eu vou fazer um governo voltado para fazer justiça na questão da segurança. Nós vamos resolver a questão da segurança. Isso tem que ser decisão de governo. E governo tem que ter alguns nichos pré-estabelecidos. É o discurso político do candidato que determina o que é que seu governo vai ser. Eu estou dizendo em todo canto, nós vamos recuperar a segurança pública do Estado. Não dá para a gente ter a melhor polícia e ser a polícia mais mal paga e a gente ter as questões ligadas à segurança pública jogadas ao relento. Nós vamos priorizar a segurança, e priorizar a segurança passa resolver os gargalos da Polícia Militar, do Bombeiro, avançar na questão da Polícia Penal, a questão do socioeducativo, avançar na questão da Polícia Civil, que a gente sabe os gargalos que nós temos na Polícia Civil. Então, tem que ser decisão de governo. E a meta é essa, a gente avançar discutindo com as entidades. Muito bem. Respondida a pergunta de Wagner Falcão, nós vamos a outra representação, trazendo agora Beethoven Silva, ele representando a Aspol e a Sindiperitos. Muito boa noite. Boa noite, Nilvan. Boa noite, demais colegas. Minha pergunta reza, inclusive reforça o compromisso que o senhor fez agora há pouco, de procurar atingir a média nordeste das categorias. Neste sentido, desde 2011, constituição da Bolsa de Desempenho pelo governo anterior, o que se viu foi um período em que havia aumentos na Bolsa de Desempenho. Atualmente, a gente tem um aumento só sobre a parte da remuneração tributável. Em nenhum momento desse período houve um aumento em toda a nossa remuneração.
Compreendemos que para chegar na média Nordeste tem que haver aumentos em toda a remuneração e, obviamente, aumentos diferenciados de acordo com a distância que cada categoria tem para chegar na média. O senhor compreende essa situação? Vamos preparar, então, o nosso cronômetro para que o candidato Nilvan Ferreira possa ter os seus 2 minutos de resposta. Preparando, então. Candidato, o senhor tem 2 minutos. Compreendo, Beethoven. O problema é o seguinte, o governo, desde Ricardo Coutinho, ele fez um mal grande nesse negócio de criar a Bolsa. Porque a Bolsa ela foi criada para não resolver o problema. A Bolsa foi criada para não resolver porque o governo queria escapar da questão da Previdência. Cria uma Bolsa que não está na cabeça, não é tributável, que o cabo não vai levar quando se aposentar, e ele terminava escapando de causar um déficit maior na Previdência. Foi o remédio que ele usou para poder fazer uma espécie de, o paciente está aí morrendo, bota lá um remédio aí que ele está na UTI, para ver até quando ele vai sobreviver. E a gente está vendo que criou-se um problema. O problema que está tendo, não é só com a Polícia Militar, por exemplo. Né? Vai para a inatividade, vai para a reserva, não leva a bolsa. É um problema sério que se criou. Ou seja, terminaram fazendo algo que não resolveu, criou um problema. O governo atual pega agora, no caso específico da Polícia Militar, acho que a civil também, devido à bolsa em não sei quantos anos, não aparece o baú da felicidade do Silvio Santos, que os 20% que ele bota a cada ano, a Previdência e a Receita já come um bom pedaço, termina nada por nada. Ou seja, essa compreensão nós temos que ter muito claro em relação a isso. A gente vê dentro de um mapeamento de que a gente precisa atingir pelo menos uma média do Nordeste, do salário das polícias, trazer esse tipo de entendimento para cá, pelo menos uma perspectiva estabelecida para a gente avançar, e a gente ver com cada categoria aquilo que a gente vai precisar fazer para e passo ir avançando dentro de um planejamento que a gente vai fazer logo no começo da gestão. Terminado o primeiro bloco, nós iremos a um pequeno intervalo. Depois do intervalo, mais perguntas, mais sabatina aqui com o candidato do PL, Nilvan Ferreira, e as entidades que representam os profissionais da segurança pública do estado da Paraíba. TV Nordestina, portal Página 1 PB, juntos nas eleições 2022. Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer. Repente eu vou fazer pra poder te explicar. Liga a TV e no instante vai saber a melhor programação carregada de emoção. E se quiser pode anotar. Tem podcast, tem música e alegria, tem notícia todo dia, tem forró e educação. Nossa cultura tão repleta e tão bonita, tem um mundo de Campinas sem sair do seu sofá. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. TV Nordestina, de Campina para o mundo. Você está assistindo à segunda semana de debates sobre a segurança pública, sabatina com os candidatos a governador. Realização: Associação dos Policiais Civis de Carreira do Estado da Paraíba, Sindicato de Peritos Oficiais da Paraíba, União dos Militares Estaduais da Paraíba, Associação Geral dos Policiais Penais, Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado da Paraíba, Associação Paraibana dos Agentes Socioeducativos. Direto dos estúdios da TV Nordestina em Campina Grande, em parceria com o portal Página 1 PB. Sou nordestino desde quando nasci menino. Eu sou de um canto abençoado de sertão.
Sou sabiá assoviando ao vento, sou pedaço de rima perdida e achada. Eu sou um pouco das toadas travadas em meu coração. Sou coragem, sou esperto, sou vivedor apaixonado da vida, que mesmo que às vezes sofrida é sinônimo de amor. Com alegria pra qualquer canto que for, serei sempre um lutador, serei sorriso, serei com fé, empate e inciso, nordestino, sim senhor. Muito bem, voltando com a sabatina dentro da segunda semana de debates sobre segurança pública com as entidades que representam os profissionais da segurança pública da Paraíba. Nesta terça-feira, estamos recebendo o candidato do PL, o jornalista Nilvan Ferreira. Nesse segundo bloco, nós temos mudança das entidades representativas que irão perguntar ao candidato e nós vamos às regras desse segundo bloco. No segundo bloco, o mediador fará 3 perguntas ao candidato, que terá 2 minutos para responder cada uma. Em seguida, os representantes das instituições realizadoras do evento terão 1 minuto para fazer cada uma das 4 perguntas deste bloco. Para cada pergunta, o candidato terá 2 minutos para responder. Todas as perguntas realizadas pelo mediador foram propostas pelas instituições que representam as categorias. Muito bem, então iremos à primeira pergunta desse segundo bloco, Nilvan. A Polícia Penal teve seu último concurso em 2008, com 2.000 vagas, e hoje possui um efetivo de cerca de 1.700 policiais. A PM tem um efetivo com cerca de 50% do pessoal necessário. A Polícia Civil da Paraíba possui um efetivo de 2.200 policiais. Destes, cerca de 800 já estão em condições de aposentadoria. Encontra-se em andamento um concurso para preenchimento de 1.400 vagas da Polícia Civil. Por fim, o sistema socioeducativo teve um concurso recente com 400 vagas que não atendeu às necessidades do sistema. Diante desse quadro, o senhor pretende fazer concurso para as forças de segurança? E no caso da Polícia Civil e da Fundac, o senhor entende a necessidade de convocar, além do número de vagas previstas no edital? 2 minutos, candidato. Esse número que você traz aí de cada categoria já diz bem o retrato do desmonte que foi feito da segurança. Não se faz segurança sem pessoal. Não tem como eu ter um... Está aí a explicação, inclusive, por que é que fecharam as delegacias. Fecharam a delegacia não foi por outra coisa. É porque não tinha pessoal, né? Aí as delegacias foram fechadas sob o argumento de que agora tem o BO digital, faz pela internet. Não, conversa fiada. É porque o desmonte que está sendo feito nos últimos anos na segurança pública, ele passa primeiro por diminuir pessoal, por não priorizar a recuperação do quadro de pessoal para dar suporte ao trabalho que lá na ponta tem que chegar no cidadão, né? E isso aí tem outras estratégias. Daqui a pouco vai vir a ideia da câmera no uniforme, para o policial ficar chantageado, para o policial estar fiscalizado, estar com receio de fazer o que precisa ser feito para defender o cidadão. E outros estados estão avançando, isso faz parte de todo um projeto, que aqui na Paraíba, comigo no governo, não tem negócio de câmera de segurança, de câmera para filmar a ação de policial no uniforme do policial. Longe disso. Quem tem que ser fiscalizado e vigiado é o bandido, não é o homem que compõe a força de segurança. Concurso público, ele precisa ser prioridade. Não dá para discutir segurança, eu já falei, sem cuidar do homem. Cuidar do homem que já está
e a gente recuperar a capacidade do efetivo de todas as categorias que compõem as forças de segurança. Se você olhar em qualquer outro estado do Nordeste, a situação é muito mais confortável do que o nosso, do ponto de vista de salário, do ponto de vista de efetivo e do ponto de vista, inclusive, de diálogo e de reconhecimento de alguns governos em relação às forças de segurança, e é nisso que a gente pretende avançar muito. Muito bem. Dentro dos 2 minutos, a resposta do candidato Nilvan Ferreira. Vamos à segunda pergunta. Lembrando que todas as perguntas foram formuladas dentro de um amplo debate com as entidades que representam os profissionais de segurança pública no estado da Paraíba. Dentre outros temas importantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias da Paraíba para 2023, consta a reforma administrativa que também tem sido pautada a nível federal. A segurança pública compõe em sua estrutura as carreiras típicas de Estado, não sendo possível permitir a precarização como a possibilidade de contratação temporária, ainda existente na Fundac, pelo risco que a sociedade irá correr a partir do momento que informações sensíveis estarão, por exemplo, nas mãos de pessoas que, sem vínculo empregatício permanente com o Estado, podem ser facilmente cooptadas por grupos criminosos. Sua candidatura se compromete a não permitir a precarização da segurança pública. Qual sua posição sobre a reforma administrativa? O candidato tem 2 minutos. Não, eu sou completamente contrário a essa história de precarização. Eu acho que, especificamente, mais ainda na questão da segurança, a gente precisa ter critério de concurso público. Tem que seguir o que se tem que seguir. Você não pode ter um tratamento diferente em relação a isso, porque é um setor muito estratégico para a política de Estado de segurança. O servidor, ele precisa ser o servidor que passou pela prova, né, de conhecimento, aptidão, tudo, seguir o que diz a lei, concurso público, né? A gente precisa avançar muito já a partir de 2023. A gente vai ver, depois da eleição, e eu tenho certeza que serei eleito governador, a própria elaboração da lei orçamentária de 2023, para a gente, inclusive, na comissão de transição, propor algumas alterações no próprio orçamento, baseado no que a gente vai... Eu sei que um governo prepara o orçamento do próximo, mas nós, como vamos ter ainda um prazo em que a Assembleia vai estar discutindo, a gente propor ao Parlamento, ao próprio governo, que manda a LDO, alterações no orçamento, para poder a gente, inclusive, ter fôlego para, em 2023, já pautar algumas questões em relação à segurança pública. Eu tenho um problema sério, que eu me reuni com o pessoal da Civil, os concursados, que estão esperando serem convocados, e o governo não sinaliza. Eu tenho o pessoal suplente, eu acho que ainda do concurso do socioeducativo, e que estão esperando também, os suplentes, uma convocação, e nada é sinalizado, né? Eu tenho, em outros segmentos no Estado, também a mesma situação. Então, eu vou estar muito antenado a partir depois da eleição, para, com a Assembleia, ver se a gente consegue avançar em alguma coisa que vai nos dar fôlego. Muito bem, respondida a segunda pergunta desse bloco, nós vamos a mais uma pergunta formulada pelas associações que representam os profissionais de segurança pública do estado da Paraíba. A forma de remuneração da chamada hora extra aos profissionais da segurança não respeita o valor constitucional e, devido ao baixo salário, impõe ao operador da segurança pública uma jornada excessiva de trabalho, modelo único no Nordeste, já que na maioria dos demais estados da região é pago por meio de diária operacional ou semelhante, sem que incida sobre o imposto de renda. O que o senhor propõe para mudar essa realidade? O candidato tem 2 minutos. Se a brecha jurídica for permitir fazer esse pagamento, sem que seja nos moldes de hoje, que termina o leão comendo um pedaço, eu já soube, acho que na conversa que eu tive, inclusive, com a Aspol na outra oportunidade, o Beethoven, o presidente chegou até a me dizer que essa experiência já é praticada em outro estado, sem problema no futuro para o gestor,
né? Se isso estiver sendo feito e tiver essa brecha, eu não tenho nenhum problema do Estado fazer isso. O problema é o seguinte: enquanto o policial ele não tiver na sua remuneração a garantia de um salário que entre na média do Nordeste, ele vai continuar sendo um escravo do Extra. Vai. Tem o caso da Civil, da Polícia Militar. A escravidão acontece exatamente, né, pela incapacidade do governo de fazer com que a gente tenha na cabeça do contra-cheque aquilo que a gente tenha como uma espécie de média que já é paga no Nordeste. Aí o cara não tem as condições necessárias para garantir o mínimo na sua sobrevivência, como tem a brecha do Extra, mesmo recebendo um pouco, né, o Extra é muito pouco, ele vai até o limite que pode praticar de Extra para poder, no final do mês, ter um salário que possa garantir a sua sobrevivência. Essa é que é a grande realidade. O policial hoje na Paraíba é um escravo da modernidade. É um escravo acentuado diante de toda a barbárie que esses governos têm cometido no nosso Estado. Então, agora, ou a gente tem um governo que tenha a decisão política completamente dissociada do que nós estamos vivendo hoje, ou eles vão aprofundar ainda mais a situação de desrespeito que as nossas forças de segurança elas vivem. Vamos então a mais uma rodada com os representantes das entidades que irão realizar suas perguntas. Não, nesse bloco nós temos o representante da UMESP, Alberes, temos a representante da ASOF, a Tenente Shirley, e continua conosco o Beethoven, porque ele está representando duas entidades, a ASPOL e a Sindiperitos. Para fazer a sua pergunta, com 1 minuto, o representante da UMESP, Alberes. Cumprimentar a todos os integrantes da Polícia Militar e demais instituições de segurança pública da Paraíba e diretamente à pergunta, candidato. Tem sido comum em nosso Estado que os cursos de formação de soldado, cabo e sargento, se iniciem sem previsão de término. No CFO, isso não é diferente. Tem se priorizado o serviço de rua, tirando os alunos da sala de aula para cumprir escalas. No caso dos nossos alunos soldados, a situação é ainda mais grave. Percebem metade do salário e trabalham como soldado formado. Tivemos cursos de soldado na Paraíba com duração de 1 ano e 6 meses, enquanto que em outros estados é apenas 6 meses. Como ter uma formação eficiente, sem explorar o homem, respeitando o aprendizado e, com isso, formando melhor nossos profissionais? Preparando o cronômetro, 2 minutos para que o candidato possa responder a pergunta do representante da UMESP. Candidato. Acontece porque o governo tira o cara que está no processo de formação para botar na rua. A gente vê muito isso no carnaval, cheio de recrutas, o pessoal que está no processo de formação, porque não tem efetivo. O governo reconhece aí a lógica dele de a cada dia enfraquecer o efetivo. Aí pega o pessoal, bota na rua, mesmo sem aquele pessoal estar ainda 100% preparado para estar na rua, causa precarização indireta aí do trabalho. E o governo, com isso, reconhece que ele foi incapaz de fazer a cada ano a recuperação do efetivo. Não é brincadeira. Quando você pega as estatísticas hoje sobre efetivo, você hoje tem menos policiais do que tinha há vários anos atrás. Como é que pode? A população ela cresce, os problemas da segurança eles se agigantam, e quem tem a missão de combater a criminalidade e garantir sensação de segurança, esse outro lado diminui. Ou seja, a bandidagem continua em vantagem, porque o aparato público, para garantir o cidadão segurança, o próprio poder público faz questão de enfraquecê-lo. Essa lógica que precisa mudar. E a gente só muda se tiver uma polícia forte. Eu tenho um exemplo de outros estados. Aqui nós temos uma média, estados que têm média de 6 meses. Aqui você falou 1 ano e 6 meses, um processo de formação. Mas tem estados que, dentro de uma estratégia para garantir reforço no efetivo, diminuir inclusive o tempo da formação. Tem estado que em 4 meses está preparando
o policial para estar na rua, pela necessidade de fazer algo urgente para poder recuperar a capacidade do efetivo. Vamos então a mais uma pergunta dos representantes dos profissionais de segurança. Desta vez, representando a ASOF, a Tenente Shirley. Muito boa noite. Fala um minuto para a sua pergunta. Cumprimentar todos os associados e associações aqui presentes. Para contextualizar, hoje um grande gargalo da segurança pública na busca da reserva ou aposentadoria é justamente a perda salarial, que chega a 40%, por conta de uma composição salarial baseada em gratificações. Desta feita, eu gostaria de saber do candidato qual seria a proposta para compensar as perdas de imposto de renda e inflação ao se incorporar essas gratificações no salário. Existe hoje em vigor uma proposta de incorporação gradual ao longo de 4 anos. E aí, a partir dessa incorporação, existe também a perda salarial, tanto pela incidência do imposto de renda, quanto pela própria inflação, que não vem sendo corrigida por uma política de reajuste salarial firme ao longo dos anos. Então, qual seria a proposta do candidato para a resolução desse problema? Vamos, então, preparar o nosso cronômetro para que o candidato possa responder em 2 minutos. Candidato, à vontade. A questão da específica, Shirley, né? A bolsa que está garantia de ser paga agora em 5 anos, pagaram 20% agora, tem mais 4, parcela de 20%, que termina o leão e a Previdência comendo um pedaço, porque vai lá para a cabeça. A gente precisa, em 2023, antecipar essas parcelas. Eu tenho defendido isso. Não se pode pagar isso em 5 anos, como o governo está prometendo. A gente sabe o grave problema. Eu cheguei em Cajazeiras agora, um amigo que, de várias datas, dedicou a vida toda à polícia. Ele estava na rua puxando um bode. Na feira de Cajazeiras, agora, na campanha. Oxe, amigo, o que foi que houve? Tu tá fazendo o que com esse bode? Estou vendendo rifa, Nilvan. Oxe, tu tá vendendo rifa. Eu fui para a reserva, me torei no meio, perdi 40% do salário. Se eu não vender rifa de bode, eu não consigo fazer a feira. Compra uns 5 bilhetes aí. Então, esse é o exemplo claro do que foi legado ao policial que passa a vida inteira na rua, arriscado voltar para casa, não na posição vertical, mas na posição horizontal, que deixa a sua família para defender a sociedade. A bolsa precisa ser paga, tem que antecipar essa bolsa, pagar ela integral em 2023, e não venham dizer que o Estado não tem dinheiro. Roubaram desse Estado 130 milhões na saúde. Até governador foi preso e esse Estado não quebrou. Então, esse Estado não vai quebrar se começar a resolver os gargalos que existem nas questões que devolvem a honra à polícia. E a gente precisa fazer isso. E acho que resolver uma discussão muito forte em torno do PCCR e da polícia. Resolver isso. A polícia não quer penduricalha, ela quer um salário digno. Muito bem. Representando a Aspol Sindipetro, Beethoven fará a sua pergunta. 1 minuto para... Só para corrigir, Sindiperitos, né? Sindiperitos. Me desculpe ter que corrigir. Candidato, o senhor... fazer 2 perguntas bem rápidas. O senhor vem falando publicamente a questão de que vai manter a redução do ICMS como política. Recentemente, na reforma da Previdência, a alíquota previdenciária da PBPrev, tanto das Forças de Segurança, da Polícia Militar, como também das Forças Não Militares, aumentaram. A proposta nossa, nesse período, foi de tentar fazer uma alíquota escalonada conforme a remuneração de cada servidor. Então, o senhor pode repensar também essa questão tributária da Previdência dos candidatos. E, para reforçar a questão dos concursados, eu queria que o senhor deixasse claro, na programação atual, haverá um primeiro curso de formação para os candidatos que estão aprovados no concurso público já no início de 2023. O senhor, um eventual governo seu, o senhor pretende manter essa programação? Vamos, então, preparar para a resposta do candidato. 2 minutos, fique à vontade, Dilma. A questão do ICMS, eu tenho defendido muito isso, e é isso que vai ser feito. Nós vamos fazer uma lógica diferente, acabar com esse negócio de Estado rico e povo pobre. Não pode esse Estado só arrecadar imposto, asfixiando o setor produtivo. Está comprovado aí, pelo que o governo federal está fazendo,
O governo Bolsonaro desonerou tributação de mais de 300 itens. IPI, reduziu os impostos federais dos combustíveis, do gás de cozinha. E o governo federal está batendo recorde de arrecadação. Mês passado, nós arrecadamos 200 bilhões a mais do que no mesmo período do ano passado. Ou seja, está comprovado nessa curva que o Estado, quando ele é menos guloso, para taxar logo de cara, ele termina arrecadando mais. Porque a matemática diz que quando você chega num patamar de tributação, você vai começar a arrecadar menos, porque as pessoas vão sonegar, né? Imposto alto é um convite à sonegação. E essa lógica que a gente precisa mudar. Aquecer o setor produtivo, o empresário vai investir mais, vai contratar mais, as pessoas vão perceber diminuição no preço final da mercadoria, nós vamos ter mais gente contratada, mais gente recebendo salário no final do mês, gastando mais dinheiro, e tudo que você gasta o Estado termina arrecadando. É isso que está sendo feito em nível nacional e que está dando resultados. Na questão específica da Previdência, aí eu não me chegou ainda esse tipo de discussão. Foi algo de mudança, inclusive, constitucional, porque já veio da legislação nacional da Previdência. E na questão que você fala da programação para o pessoal do concurso, o que está feito eu mantenho, sem nenhum tipo de prejuízo, porque eu acho que a gente tem mesmo que avançar além do que já está. Muito bem. Dando continuidade, neste bloco são 4 perguntas das entidades. O representante da UMESP, Alberes, vai fazer uma segunda pergunta. Você tem 1 minuto para perguntar. Candidato, eu vou insistir na remuneração. Esse é um tema muito caro para nós, né, Tenente Shirley? O subsídio é uma parcela única da remuneração prevista para os militares, prevista na Constituição Federal, artigo 144, parágrafo 9º. Só ele pode garantir a integralidade da remuneração da ativa após o ingresso na inatividade e evitar o problema do abuso de desempenho. E aí eu vou ser mais enfático com o senhor. O senhor promete acabar com o abuso de desempenho no primeiro ano do seu governo? Se positivo, como o senhor fará isso? O candidato Nilvan Ferreira terá 2 minutos para dar a sua resposta sobre a pergunta. Fique à vontade, Nilvan. Começando pelo pagamento antecipado do que o atual prometeu, né? Isso que a gente precisa vislumbrar. E eu repito, o que o policial quer não é penduricalho. O remédio que Ricardo Coutinho encontrou e que esse que está aí continuou, não resolve o problema da polícia, de nenhuma delas. A bolsa ela é conhecida no Brasil inteiro como apenas uma forma de enganar o paciente, para não causar problema maior na Previdência, porque ele escapa da tributação da Previdência, quando bota lá sem ser na cabeça do contra-cheque. O que a gente precisa garantir é o salário, é subsídio, é o que está na cabeça do contra-cheque. E isso nós vamos fazer de forma conversada, dialogada. A primeira coisa que nós vamos fazer é chamar todas as categorias das forças de segurança para a gente fazer junto com o governador, e não vai ser só o secretário que vai discutir isso, não, o governador. Porque eu não estou nas ruas com a polícia durante os movimentos? Por que é que eu, no cargo de governador, eu vou passar esse atributo para outra pessoa? Meu secretário de Segurança, meu secretário de Administração e Finanças, eles vão estar nessas discussões, mas o governador, como embaixador de tudo que ele acompanhou nos últimos anos, ele tem que estar presente também, para chancelar, né, decisão política do governo de priorizar a segurança pública. Então, nós vamos avançar muito nisso. A gente quer, no primeiro ano, avançar numa espécie de planejamento gradual, observando o que é que a gente precisa resolver de mais urgente, as peculiaridades de cada categoria, isso de forma conversada, dialogada, combinada, para não acontecer a espécie de ciumeira de que está cuidando de uma categoria em detrimento de outra. Respondida a pergunta, nós vamos a um rápido intervalo. Sabatina da segunda semana de debates sobre segurança pública do Estado da Paraíba, com os profissionais de segurança da Paraíba, com os candidatos ao governo do Estado.
TV Nordestina e portal Página 1 PB nas eleições 2022. Sou nordestino desde quando nasci menino. Eu sou de um canto abençoado de sertão. Sou sabiá assoviando ao vento, sou pedaço de rima perdida e achada. Eu sou um pouco das toadas travadas em meu coração. Sou coragem, sou esperto, sou vivedor apaixonado da vida, que mesmo que às vezes sofrida é sinônimo de amor. Com alegria pra qualquer canto que for, serei sempre um lutador, serei sorriso, serei com fé, empate e inciso, nordestino, sim senhor. Você está assistindo à segunda semana de debates sobre a segurança pública, sabatina com os candidatos a governador. Realização: Associação dos Policiais Civis de Carreira do Estado da Paraíba, Sindicato de Peritos Oficiais da Paraíba, União dos Militares Estaduais da Paraíba, Associação Geral dos Policiais Penais, Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado da Paraíba, Associação Paraibana dos Agentes Socioeducativos. Direto dos estúdios da TV Nordestina em Campina Grande, em parceria com o portal Página 1 PB. Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer. Repente eu vou fazer pra poder te explicar. Liga a TV e no instante vai saber a melhor programação carregada de emoção. E se quiser pode anotar. Tem podcast, tem música e alegria, tem notícia todo dia, tem forró e educação. Nossa cultura tão repleta e tão bonita, tem um mundo de Campinas sem sair do seu sofá. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. TV Nordestina, de Campina para o mundo. Muito bem, voltando com a sabatina com o candidato Nilvan Ferreira, do PL, aqui no estado da Paraíba, dentro da segunda semana de debates sobre segurança pública no estado da Paraíba, com a transmissão da TV Nordestina e do portal Página 1 PB. Lembrando a você que essa entrevista será reprisada amanhã, a partir das 14 horas, no programa Página 1 TV, aqui da sua TV Nordestina. Vamos então às regras desse terceiro bloco. No terceiro e último bloco, o mediador fará mais 2 perguntas, para as quais o candidato terá 2 minutos para responder cada uma delas. Prosseguindo, os representantes das instituições realizadoras do evento terão 1 minuto para fazer cada uma das 3 perguntas deste bloco. O candidato terá 2 minutos para cada uma das respostas a essas perguntas. Por fim, o candidato terá mais 2 minutos para suas considerações finais. Todas as perguntas realizadas pelo mediador foram propostas pelas instituições que representam as categorias. Muito bem, lembrando que nesse bloco nós estamos com o representante da AGEPEM, o Wagner Falcão, o representante da APASES, Diego Inácio, e Beethoven Silva permanece conosco, ele representando a ASPOL e a Sindiperitos. Neste bloco, nós temos 2 perguntas oriundas do debate ocasionado pelos representantes, feitos pelos representantes das entidades que realizam essa sabatina.
A primeira pergunta desse bloco, candidato, tem sido bandeira das categorias da segurança pública a regulamentação da atividade por meio de leis que tratem como sobre a criação ou atualização das respectivas leis orgânicas, assim como PCCRs, já que a PM e a Fundac ainda não possuem PCCRs. A Polícia Penal e a Polícia Civil possuem, mas que correções precisam ser realizadas. Compreendemos que a participação dessas entidades que possuem representação junto às bases é fundamental na construção e atualização das leis orgânicas e da reestruturação das carreiras, respeitando as peculiaridades de cada uma. A sua candidatura se compromete em fomentar o diálogo e a participação destas entidades, criando um canal permanente, inclusive para evitar que propostas de leis cheguem à Assembleia no apagar das luzes, sem o conhecimento das categorias. O candidato Nilvan Ferreira tem 2 minutos. À vontade. Sim, principalmente para evitar o que aconteceu com a Polícia Civil agora. O PCCR foi através de medida provisória, e todo mundo sabe por que foi, né? Porque a medida provisória, pelo menos agora no período eleitoral, evita da medida ir para a Assembleia, logo de pronto, e na Assembleia a gente sabe que é onde acontecem os debates políticos, os embates, e isso não seria bom para o governador. Eu gostaria muito de... Ele vem para esse negócio aqui? Vem? É corajoso. Porque, então a gente precisa avançar muito nisso. Acho que o PCCR da Polícia Civil, a gente, no próximo ano, vai ter que revisar algumas questões que não foram atendidas, básicas e reivindicadas pelas entidades da Polícia Civil. O governador tem a chancela de provocar esse tipo de revisão, chama as entidades para, inclusive, propor de verdade, sem a enganação que é feita. A gente precisa avançar no PCCR da Polícia Militar. A Polícia Penal é outra reivindicação da categoria e o pessoal dos socioeducativos. Se a gente tiver as linhas mestras do que é que a gente precisa fazer, a gente vai planejar durante... Nós temos 4 anos. Ó, gente, vamos aqui, chama as entidades. A gente precisa jogar limpo, transparente e fazer com que as categorias acreditem no governador. E o governador, para as categorias acreditar, tem que dar gestos. E nós precisamos, logo no começo do governo, dar gestos importantes às forças de segurança de que elas vão ter motivos para acreditar no governador. Tendo isso estabelecido, a gente projeta planejamento gradual. Nesse primeiro semestre nós vamos avançar nisso, no segundo semestre a gente avança nisso e faz uma combinação entre todo mundo. Muito bem, com o tempo preenchido, vamos à segunda pergunta elaborada pelas entidades. O governo anterior criou a famigerada Bolsa Desempenho, implantando um abismo entre ativos e inativos. Muitos policiais chegam a perder mais de 50% de sua remuneração caso resolvam se aposentar. As categorias da Segurança Pública da Paraíba defendem que sejam respeitadas a paridade e integralidade entre ativos e inativos com pagamento feito por meio de subsídio. Além disso, a reforma da Previdência Estadual deu aos ocupantes dos cargos estaduais de Polícia Penal, de agente socioeducativo ou de Polícia Civil as mesmas regras aplicáveis aos servidores da União, o que não vem sendo respeitado pela PBPrev. Sua candidatura já se comprometeu com a incorporação da Bolsa Desempenho para a PM no primeiro ano de governo. Qual será o tratamento para as demais forças da segurança pública do Estado da Paraíba? Candidato, o senhor tem 2 minutos. O mesmo tratamento. Eu fui mais profundo em relação à Polícia Militar, porque esse ano nós tivemos embates muito fortes entre a militar e o governo, inclusive naquela questão da Lei de Proteção Social, que outros estados, inclusive, avançaram na questão da paridade, da integralidade, o governo daqui não avança nisso. E é por isso que eu fui mais profundo em relação à Polícia Militar. Inclusive, eu já fui mais forte, já disse que 2023 a gente antecipa
as parcelas que o governador aí do Baú da Felicidade está prometendo em 5 anos. Nós sabemos que o Estado já tem condições, pelos cálculos que foram feitos, de pagar a antecipação das parcelas para a Polícia Militar. Eu fui mais enfático, até porque, como a minha convivência diante dessas lutas da Polícia Militar foi muito próximo deles, participei de manifestações, de discussões, de embates, fiz a defesa na televisão quando ainda estava atuando. Então, aí eu fui mais enfático, garantindo que a Bolsa seria paga, antecipada de forma integral em 2023, e a gente vai honrar esse compromisso feito com a Polícia Militar. E priorizar, eu tenho clareza, a questão da paridade, da integralidade, que são questões cruciais, que é para a gente ir resolvendo esse abismo, como a história do rapaz da polícia que estava vendendo rifa de bode. É resultado disso. É resultado dessa forma que esse governador e seu padrinho, que já passou, tratou a segurança. São inimigos da segurança pública. É por isso que eu queria ver ele aqui, enfrentando vocês, porque não ia ter como esse homem explicar as maldades e as mazelas que ele conseguiu colocar à nossa segurança pública. Muito bem, nesse terceiro bloco nós estamos com os representantes das entidades e, para fazer sua pergunta, o representante da AGEPEM, Wagner Falcão, tem 1 minuto para elaborar a pergunta ao candidato. Candidato, nós estamos em construção de uma lei orgânica. Já foi feita uma reunião e já elaborado essa lei orgânica entregue à administração. Nela tem 2 pontos que são cruciais para a nossa categoria, né? E queremos saber sua resposta a respeito disso, que é no sentido seguinte. Primeira coisa, a Polícia Penal é a polícia que tem a profissão mais perigosa do mundo, segundo a OIT. Então, os estados pagam normalmente 100% do risco de vida. Hoje a gente percebe 50%. Já tivemos a possibilidade de ter 100% no governo Buriti e hoje recebemos 50%. Quero ver o compromisso do candidato com isso. E também a criação do Departamento de Polícia Penal, que coloca lá diretor-geral da Polícia Penal, um policial penal de carreira. É uma função exclusiva. Quero saber o compromisso do candidato. O candidato terá 2 minutos, então, para a sua resposta. Preparar o nosso cronômetro. Fique à vontade. Eu já fiz esse compromisso, inclusive, do risco de vida. Já assumi publicamente. Não sei se na reunião nossa ou se na outra com um outro pessoal, mas, independentemente, isso é questão de posição. Eu costumo ter posição muito clara. Olha como a Paraíba é, Falcão. Você acaba de dizer que nós não avançamos em nada. O risco de vida no governo de Buriti, eu acho que foi no segundo governo de Buriti. Buriti foi eleito em 86, no segundo governo. Governou até 1990. De 1990 para hoje, 2022, a gente está aqui comemorando, celebrando retrocesso. De que o risco de vida, que era 100%, agora é 50%. Ou seja, olha a forma com que trataram essa questão. Em vez de avançar, você regride, você volta atrás, você tira benefícios, você tira direitos. E tira direito de um setor que não pode tirar direito. Nenhum pode tirar. Mas tirar da segurança. Cara que arrisca a vida. E ainda mais polícia penal, que você acaba de dizer que, segundo a OIT, é considerada a profissão de extremo risco. Ou seja, ou a gente agora tem uma nova mentalidade, isso passa por decisão política. Não tiver decisão política, por que as coisas não avançaram nos últimos 12 anos? Porque os governos de esquerda não têm essa aptidão de defesa de forças de segurança forte. A lógica deles é outra. A lógica deles é enfraquecer a força de segurança. Você quer enfraquecer o Estado, você vai enfraquecer as forças de segurança, você vai enfraquecer as estruturas que são responsáveis por garantir questões essenciais à vida das pessoas. Então, eu me proponho aqui a gente fazer um esforço concentrado para avançar na questão do risco de vida também. Muito bem. Agora, quem faz a pergunta é o representante da APASES, Diego Inácio. Você tem 1 minuto para elaborar sua pergunta. Preparar o cronômetro. Vamos, então, a 1 minuto.
Candidato, vou fazer 2 perguntas. O nosso salário é o pior salário do país, com a base do salário mínimo mais 40% de risco de vida. Em outros estados, como Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, a socioeducação já está dentro das secretarias pertinentes à área, ou de Segurança e Justiça, ou equivalente a penitenciário. Há um consenso geral da nossa categoria que deveríamos estar dentro da própria categoria, ou penitenciária, ou da segurança pública. Caso o senhor for eleito, o senhor assume o compromisso da realocação da Secretaria de Segurança, paridade com o nosso salário e pagamento junto com a incorporação da Bolsa de Desempenho, já que a gente só recebe o salário base, que é o salário mínimo, mais 40%, para trabalhar efetivamente análogo ao sistema penitenciário? Muito bem. O candidato Nilvan Ferreira terá, então, 2 minutos para essa resposta. Essa questão de qual a alocação da estrutura de vocês, ou na segurança ou na penal, eu acho que a gente precisa avançar. Isso é o que será feito. E fazer isso ouvindo a parte técnica do governo, mas ouvindo também vocês, a estrutura de vocês, a associação, o sindicato. Nada será feito sem ser de forma dialogada, mas com uma questão muito essencial. Fazer algo que não termine a médio ou longo prazo, prejudicando a categoria. Eu estou falando isso enquanto um jornalista que acompanha muito o trabalho de vocês. É lamentável você dizer, o nosso salário é um salário mínimo, mais 40% do risco. Quanto é que chega o seu salário? Por favor, pode usar meu tempo. Com o valor alimentação que foi dado agora, não chega a R$ 2.200. Você sabia que um vigilante da Guarda Municipal na Prefeitura de Bahia ou Cabedelo ganha mais do que você? Não é desmerecendo o vigilante. É só para comparar o risco do exercício profissional, que tem que ser um ponto basilar de análise da importância da categoria e da capacidade do gestor de valorizar vocês. Então, é o primeiro sinal de que está errado. Então, a gente precisa, dentro da lógica de acompanhar, avançar muito no que outros estados já avançaram, principalmente no Nordeste, a gente ter claro que a gente precisa também avançar na questão do socioeducativo, e nós vamos fazer isso de forma planejada, conversando com as entidades, dentro das questões que a gente vai ter com a equipe técnica financeira do governo. E a questão de vocês, ou segurança ou penal, eu também me comprometo a gente avançar nisso, conversando, além do governo, conversando também com as entidades. Muito bem, para completar essa rodada de perguntas dos representantes, Beethoven Silva, representante da Aspol e da Sindiperitos, faz a sua pergunta. Eu vou precisar insistir um pouquinho no tema PCCR, né, que é um tema muito latente dentro da Polícia Civil. Nos primeiros dias da publicação da SMP, o senhor fez alguns vídeos, inclusive dizendo que ia revogar por completo. Vejo agora que no debate atual, provavelmente o senhor já deve ter sido mais orientado, já informa que vai revisar e vai acompanhar e manter alguns pontos que porventura o senhor acha e que a categoria possa indicar como positivos. Então, queria reforçar isso, compreendendo que, para que esse processo aconteça, e eu vou insistir aqui, já fiz essa pergunta, para que isso aconteça em se tratando da categoria investigativa, obrigatoriamente, em algum momento, terá que haver um aumento percentual maior para as categorias que compõem a carreira investigativa. Então, esse é o compromisso que eu queria ouvir de sua candidatura, para que não aconteça, como sempre acontece, aquela história de ter que dar o mesmo percentual para todo mundo. O candidato terá, então, 2 minutos para dar a sua resposta. Quando eu gravei o vídeo, porque assim, na questão que está posta, para mudar eu preciso mandar outra mensagem. Porque isso aí nem mensagem mandou ainda. Assinou a MP, que ele tem um prazo para mandar para a Assembleia discutir. Para fazer como tem que ser feito, quer mandar uma mensagem para a Assembleia, sem usar a questão de medida provisória, que a curto prazo não provoca discussão nenhuma. Eu preciso mandar outra mensagem, revisando as injustiças e mantendo aquilo que é salutar para a Polícia Civil, né? Nada de
tirar o que avançou, né? E nada de botar lá casca de banana. Não, isso aí não passa. O vídeo foi mais nesse aspecto de que alguém precisava se pronunciar rápido sobre aquilo, e eu fiz questão de me pronunciar logo para ter postura, ter posição clara e definida em relação ao PCCR da Polícia Civil. Qualquer governador tinha mandado, de forma muito clara, uma mensagem para a Assembleia. Porque lá onde o debate acontece, onde os pensamentos antagônicos, eles divergem, eles acontecem, e o embate ele precisa acontecer. Não pode, numa questão tão crucial, você, por conta de que é eleição, fazer através de MP. É excluir o debate. Você calou ali Valber, calou Gilberto, calou outros deputados que poderiam ter posições contrárias à ideia do governo, né? E a categoria precisava da voz do parlamento, da chancela do parlamento naquela questão. Então, em relação ao PCCR, foi mais nesse nível, nesse aspecto, que eu fiz questão logo de dizer que ia ser corrigida muita coisa. Muito bem, concluído o ciclo de perguntas, nós estamos agora abrindo 2 minutos, mas antes de mais nada, agradecendo a sua presença, suas respostas, sua consideração com as entidades que aqui estão representando os profissionais de segurança pública do Estado da Paraíba. A Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba, o Sindicato de Peritos Oficiais da Paraíba, a União dos Militares Estaduais do Estado da Paraíba, a Associação Geral dos Policiais Penais, a Associação dos Policiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado da Paraíba e a Associação Paraibana dos Agentes Socioeducativos. Candidato Nilvan Ferreira, nós agradecemos pela sua participação e o senhor tem agora 2 minutos para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a vocês que organizaram aqui essa sabatina. Para mim é muito importante porque quanto mais o que eu penso sobre esse Estado, especificamente sobre uma área tão crucial para a nossa vida, para a vida de todos nós, para mim é muito válido, porque é uma oportunidade que eu tenho de falar com as categorias de forma específica e com o povo que precisa ouvir todas as nuances que estão sendo discutidas nesse embate eleitoral. Parabenizar aqui as entidades, o pessoal da Civil, dos peritos, o pessoal do socioeducativo, penal, Falcão, parabéns aí pela atuação, o pessoal da Polícia Militar também. É esse debate que aflora e que nos traduz assim um sentimento de que a gente precisa avançar muito. Não dá para avançar do jeito que está. Se a gente manter o status quo que hoje nós temos, de governança, de pensamento de sociedade, de Estado, de prioridade de governo, nós vamos ter o caos daqui a pouco. Esse governador que está aí, ele fez mal a todo o Estado. Nós tivemos outros governos que você tinha questões pontuais a elogiar, mas esse governador fracassou em tudo. Mantém os mesmos tentáculos da corrupção, um governo eivado de corrupção, não tem dinheiro para cuidar do básico, especificamente a segurança foi destroçada. É vergonhoso um comerciante hoje ter que guardar R$50 na gaveta e eu perguntar, para que você guarda esse dinheiro? Porque aqui é o do bandido, porque eu sei que todo dia ele vem e se não tiver eu posso levar um tiro. E não é culpa da polícia, é culpa da estrutura que faliu e faliu pela irresponsabilidade e inoperância de um governo que não gosta de segurança pública. E a gente agora tem a grande oportunidade de mudar a postura, mudar conceito e mudar programa de governo. É esse o meu compromisso. Muito obrigado. Muito bem, essa foi a sabatina com o candidato ao governo do Estado, Nilvan Ferreira, pelo PL, nesta terça-feira. Lembrando a você que na quarta, amanhã, estaremos com o candidato do PSDB, Pedro Cunha Lima. Na quinta-feira, teremos a sabatina com o governador João Azevedo e na sexta-feira com o candidato do MDB, Veneziano Vital do Rego. São os 5 mais bem colocados nas pesquisas que foram convidados e estão participando da sabatina da segunda semana
de debate sobre segurança pública do estado da Paraíba. Estiveram comigo hoje a Tenente Shirley da ASOF, o representante da ASPOL, Beethoven Silva, e também representando o Sindiperitos, o representante da UMESP, Alberes, o representante da AGEPEM, Wagner Falcão, e representando a APASES, Diego Inácio. Lembrando que essa entrevista será reprisada amanhã, a partir das 14 horas, no programa Página 1 TV, aqui da sua TV Nordestina. Acompanhe também pelo YouTube, Facebook e Instagram. TV Nordestina, portal Página 1 PB, juntos nas eleições 2022. Convido você para amanhã acompanhar mais uma sabatina em nosso grupo, né, que é o grupo da TV Nordestina e também do portal Página 1. Um abraço a todos que mandaram mensagem, que participaram pelas redes sociais. Estivemos juntos ontem com a entrevista do Major Fábio, hoje com a entrevista do jornalista Nilvan Ferreira. Esse evento é realizado pelas entidades que representam os profissionais de segurança pública do estado da Paraíba. Agradeço novamente ao candidato Nilvan Ferreira, desejando sorte, e a você uma ótima noite e até amanhã, se Deus assim nos permitir.